Deixa eu falar contigo. Olá, meus queridos amigos de Imperatriz e região, né? Um abraço a todos. Deem um oi aqui pra mim, por favor. Uma honra estar aqui, iniciando pelo Matopiba, uma região que eu falo tanto. Quem nos acompanha, eu devo ter citado essa Matopiba umas 10 mil vezes, tá? E uma honra iniciar nossa jornada pelo Maranhão, do sul para cima. Vamos cruzar o estado de carro e começar por aqui, porque é daqui do sul que vem, em grande medida, a própria solução econômica para um estado como o Maranhão. Vocês aqui já devem ter visto meus vídeos falando do estado, certo? Quem já viu? Bom, eu vi que vários políticos sabem, né? Também alguns processos também, então vocês não estão sozinhos, mas a real é que talvez um dos estados no Brasil que eu seja mais conhecido efetivamente é o Maranhão, porque as críticas que a gente vem fazendo ao modo de gerir a coisa pública no Brasil, um dos lugares mais bizarros, um lugares em que as coisas acontecem e são naturalizadas, um lugar em que a pobreza graça e nada é feito, é o Maranhão. Em grande medida, o sul do Maranhão, essa região aqui em que o agro organizado chega, a gente começa a perceber um conflito entre um Brasil que ele próprio é produtivo, com o outro Brasil das oligarquias. Então eu rodei de carro hoje, né? Estou aqui na prática do meu primeiro dia. E coisas que eu vi que foram interessantes. Você vai rodando, aí você vai vendo lojas de implementos agrícolas, lojas de materiais para fazendas, para sitiantes, né? Vi material para consertar trator da John Deere, você vê autotécnicas para tratores, enquanto você vai andando e descobrindo a política dos bloquetes, que eu achei o máximo. Que o deputado manda sua emenda para colocar bloquetes e fala, o deputado colocou aqui asfalto, eles chamam de asfaltar, nesse trecho de 50 metros. Ou seja, você vê um Brasil muito arcaico, que não funciona, administrado pelo que há de mais podre, pelo que há de mais corrupto. E eu falo aqui no Maranhão numa boa, vocês têm a classe política mais tosca e podre do Brasil. Né? Não é? É a mais bosta do Brasil, é um lixo a classe política daqui. É a galera mais retardada e corrupta que existe. E esses caras vão, e eles estão convivendo, por isso que Imperatriz é um lugar em transição. Como define a cidade de vocês? É o conflito que há entre um Brasil produtivo, que está chegando e que está se colocando, com um Brasil altamente improdutivo. Um Brasil composto por políticos sanguessugas, composto de gente que vive da exploração da pobreza alheia. Eu passei, graças a Deus eu gravei um vídeo num bairro, agora eu não lembro o nome do bairro. Não, é que o da Avenida já saiu. Tem um outro vídeo, que é o vídeo de uma deputada estadual chamada Janaína, que ela pegou esses tais bloquetes e ela amontoou no lugar e ela inaugurou a obra. A obra consistia de um monte desses bloquetes amontoados no meio da rua. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. Na maior tranquilidade. E, né, rua tudo suja, valão de esgoto passando, as pessoas pegando os bloquetes, jogando aí na frente da casa delas para tentar fazer algum tipo de pavimento. Ou seja, ela estava comemorando uma obra que ela não inaugurou. Fui descobrir também que o prefeito daqui de Imperatriz, aparentemente o irmão dele, tem uma fábrica do quê? De bloquetes. Que coincidência, agora começo a entender talvez a tara que a cidade aqui de Imperatriz tem com esse tipo de pavimento, né? E a gente foi descobrir também que aqui no Maranhão existem outras fábricas de bloquetes e que os políticos costumam fazer essa estratégia muito curiosa de mandar a emenda compra na fábrica de bloquete a matéria-prima que é usada depois para contratação da prefeitura para fazer um suposto pavimento. Ou seja, tudo tem um esquema. Tudo tem um esquema. E o que acontece? Eu já falei de Grajaú, eu já falei de Presidente Vargas, eu já falei de Turilândia, eu já falei de Acari. Arari ou Acari? Arari. E a cada hora é uma cidade diferente. E a real é, se eu for para todas as cidades do Maranhão, eu vou encontrar algum escândalo envolvendo uma classe política muito tosca. E ao mesmo tempo que a gente vê, é um dos estados que mais recebem repasses do governo federal. E eu não vou me furtar de em todas as rádios e todas as televisões falar isso. O dinheiro que está sustentando essa farra está sendo tirado de outros estados da federação. O Maranhão é o segundo estado mais beneficiado pelo Pacto Federativo no Brasil, vocês sabem disso. Né? Fica atrás apenas do Pará.
E esse dinheiro não chega. As ruas, as estradas, tudo é absolutamente mal cuidado, tudo absolutamente esburacado, a infraestrutura urbana é uma porcaria, a vida das pessoas continua ruim, as pessoas para procurar emprego estão migrando para outros estados, mas para a classe política está sempre tudo bem. Porque no fim do dia, aqueles shows com Wesley Safadões, com agora a moça lá da Periquita, lá, como chama? A Juliana do Bonde e outros artistas vão continuar acontecendo, a compra de voto continua acontecendo e a vida continua uma desgraça. O que eu quero falar é, o modelo político, econômico, social do Maranhão é inviável. Isso aqui é uma inviabilidade. E não dá para viver um modo de vida inviável. Primeiro porque é uma humilhação para vocês. Se vocês são cidadãos, se vocês sonham, se vocês querem construir coisas, se vocês querem ser pessoas altivas e ativas, viver nesse modelo de exploração quase feudal é humilhante. Segundo, é injusto com as pessoas ao redor do Brasil que estão pagando essa conta, que estão sustentando esse bando de político ladrão. E terceiro, a oportunidade perdida. Quem disse que o Maranhão era para ser um estado que é exemplo de coisas negativas? Quem disse que vocês precisam ficar presos nisso? Quem disse que a economia de vocês tem que ser baseada apenas em envio de recursos do governo federal? Quem disse que a briga de vocês é sobre se vai levar uma ferrovia para cá ou para lá? Meus queridos amigos, é humilhante, vocês têm que almejar mais. E a grande resposta que o Maranhão pode dar para o Brasil, e esse é o ponto, é o Maranhão destruir a própria elite política. O Maranhão tem que destruir a própria elite política. É isso que o Brasil espera do Maranhão e é isso que eu, como presidente da República do Brasil, a partir do ano que vem, vou querer de vocês. Eu vou querer ir para cima desses caras. Nós vamos criar marcos legislativos que vão impedir esses caras de continuar com essa exploração. Nós vamos enfrentar um crime organizado que começou a chegar aqui. Nós vamos obrigar os prefeitos dos municípios a cumprirem metas. E se não cumprir meta de desempenho envolvendo saneamento básico, água, educação, segurança, saúde, vão perder os direitos políticos. E aí eu quero ver esse bando de família de picareta que administra a política local se picar para resolver os problemas. Eu quero isso e eu vou precisar da ajuda de vocês nisso. E eu volto ao canal, é o Renan pedindo. O Brasil exige isso do Maranhão. Porque o Brasil está investindo com esse pacto federativo há décadas no Maranhão. E a classe política está roubando. E até quando? Qual é o próximo, como é que é, Brandão? Qual é o próximo Sarney? Qual é o próximo Dino? Não precisamos. Qual é o próximo vagabundo dessa estirpe, dessa geração toda que a gente vai ter que ficar vendo ser exportado daqui? O Everton Rocha, vamos lembrar no escândalo do INSS? A sociedade civil aqui precisa se mobilizar. Primeiro, é não considerar, como eu vi, só de dar uma pequena passeada aqui pela cidade, conversar com aqui, outra ali, ver algumas notícias, as pessoas parem de achar que a política é um negócio e um modo de vida. Para a maior parte das pessoas que fazem política, a política é um negócio e um modo de vida. Segundo, entender que a política aqui precisa ser revolução. Vocês vão precisar destronar esses caras. E terceiro, entender que o estado de vocês não vai poder ser vítima de uma mentalidade coitadista, porque todos os lugares que eu for falar que a gente vai precisar botar meta para o governador do estado, e essa meta de desempenho vai determinar os repasses que vêm aqui para o estado, inclusive emenda, e que a gente vai ter que fazer uma política de desmame de recursos do governo federal, ou seja, todo ano tem que entrar um pouco menos de recursos, e todo ano o estado tem que gerar mais de arrecadação, não aumentando impostos, mas aumentando a atividade econômica. Vai vir gente falar, mas você é de São Paulo, você é mau, né? Nossa, coitadinho de nós. Porque eu vi isso no Rio Grande do Norte, eu vi isso no Ceará. E eu firmei, nada disso. Tá errado. A gente tem que fazer desenvolvimento econômico aqui, sim, porque é injusto ficar sustentando uma classe política abjeta, corrupta. E esse enfrentamento não sou eu apenas que posso fazer. Vocês têm que fazer comigo esse enfrentamento. Porque essa noção das coisas tem que acontecer. Não faz nenhum sentido. Eu vou dar um exemplo aqui. Um professor, logo que é contratado aqui no Maranhão, na rede estadual, ganha R$8.000 e em São Paulo ganha R$5.000. Vocês sabiam disso? Aí vai o Dino, vai os políticos locais. Não, mas é que aqui a gente liga pro professor. Não ligam, não. Vocês estão fazendo populismo com dinheiro alheio. Outros lugares fazem um esforço fiscal que eles não fazem aqui. Outros lugares se esforçam para pagar a conta e aqui não, dane-se, bota o salário que eu quero para fazer populismo. O primeiro salário de um policial aqui é mais alto que o primeiro salário também de São Paulo. E o custo de vida de São Paulo é muito mais alto do que aqui. É justo isso, sim ou não? Não é justo. E aí eu pergunto, mas a segurança aqui é melhor que a de São Paulo?
Nem perto. Aqui a taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes é de 30 a cada 100 mil habitantes. É altíssima, é uma das 5 mais altas do Brasil. Vocês sabiam disso? Sim. A educação aqui é boa? A taxa de analfabetismo aqui é na casa dos 15%. E se eu falar do analfabetismo funcional, a coisa estoura. E aí eu pergunto, o dinheiro que está sendo dado para os salários é dignidade ou é populismo? E se é populismo, então estão enganando todos vocês. Estão desrespeitando os pagadores de impostos dos outros lugares. E estão fazendo a vida de vocês essencialmente uma merda. Uma merda. Vocês têm que se rebelar. Vocês são as maiores vítimas disso. Essencialmente, vocês são as maiores vítimas disso. E por que eu estou crescendo aqui na região? Eu juro para vocês, a Imperatriz precisa de uma experiência única, porque eu estou tendo um reconhecimento, gente parando para tirar foto, como eu não vi em muitos outros lugares do Brasil, mais do que no Paraná, por exemplo. E gozado, eu estou fazendo exatamente aquilo o que todo marqueteiro político diz que é um suicídio. Eu estou falando dos problemas de vocês. Eu estou falando do dedo na ferida da política de vocês, do dia a dia. E não estou sendo condescendente. Eu falo, a população daqui vejo voto. A população daqui cai na conversa mole. Eu estou exigindo que a população daqui se comporte como adulta. Que seja responsável diante desses problemas. Eu não estou ouvindo, ô povo bom, homem é bom, ô povo guerreiro, toma o Bolsa Família, abre o bloquete aí. Que isso? Eu não vou fazer isso. Eu estou fazendo exatamente o oposto. Eu estou crescendo fazendo o oposto. E se eu estou crescendo fazendo o oposto, não significa que eu sou especial, mas significa que vocês não são os idiotas que a propaganda tenta vender. Significa que vocês têm consciência do problema e que talvez vocês não tenham meios de ação para vencer esses caras, que vocês talvez se encontrem sozinhos para enfrentar eles, que vocês acham que a força maior do cara que dispõe das emendas, dos partidos políticos, dos cargos dentro da máquina, que esses caras são tão fortes que vocês ficam indefesos e sozinhos. E talvez seja isso. Eu digo para vocês, eu já me senti assim mesmo em São Paulo. Quando eu montei o Movimento Brasil Livre, com o Kim Kataguiri, com meus amigos em 2014, foi muito porque eu sentia sozinho diante das coisas que eu via acontecer no Brasil. Falei, cara, não é possível que ninguém pense o que eu estou pensando. Aí a gente começou a criar, estourou. E aí a gente descobriu que a gente não estava sozinho. Hoje é um dia aqui, em Imperatriz, para vocês descobrirem que vocês não estão sozinhos, para vocês se organizarem, para a gente montar um grupo político que tem, olha só que missão, é uma missão sensacional, porque é muito maior do que a missão de qualquer pessoa em Santa Catarina. É uma missão muito maior do que qualquer pessoa em São Paulo. Vocês têm a missão de construir o teu estado, cara. E tá tudo, é tudo mato, tá tudo pronto para vocês desbravarem, para colocar o nome na história. O que eu quero dizer aqui, pode estar aqui nesse evento comigo, o próximo prefeito de Imperatriz, que vai poder fazer a maior gestão da história de Imperatriz. Pode estar aqui um futuro governador do Maranhão, um futuro prefeito de diversas cidades. Pode estar aqui um líder que, dadas as condições do Estado que foram deixadas pela classe política parasitária que vocês têm aqui, que vai poder pegar aquele zero que eles estão largando vocês e levar, e fazer crescer, e entregar um negócio muito maior, muito mais incrível. Imaginar o seguinte, o Estado que começa a investir na própria infraestrutura de ferrovia e rodovia, e as rodovias aqui são um desastre, para você poder escoar a produção que vem dos outros estados e daqui mesmo. A gente tem um porto de Itaqui, lá em São Luís, com um baita de um calado. Você consegue colocar navios pesados, com um acesso próximo do canal do Panamá, para você distribuir os produtos, para pegar minério do Pará, grãos do agro como um todo e tocar a exportação. A gente tinha que pensar nessa infraestrutura de rodovia e ferrovia e silos para armazenar os grãos no caminho. Uma indústria para fazer a benfeitoria e beneficiar parte desse minério acontecendo aqui no Maranhão. E o meio do estado, além do agro-organizado continuar avançando para o norte, a gente colocar energia eólica e energia solar. E como eu já falei naqueles vídeos, com energia eólica e energia solar, vamos trazer data center para cá. Vamos trazer emprego que paga alto, paga muita grana. Salário inicial de 8, 10, 12 conto. Vamos arrumar a segurança, melhorar a infraestrutura das cidades, e aí as pessoas vão querer se mudar para ter esses empregos aqui. Porque eu falo para vocês, uma pessoa que vive numa cidade média em Goiás, vai vir para cá e vai falar, é impossível de viver aqui. É impossível andar numa rua sem seu carro ser destruído pelos buracos. Há uma experiência aqui de pegar um Uber em que toda vez que você pega um Uber, o valor que vem no aplicativo não é aceito. Você tem que pagar uma tarifa a mais, que é uma tarifa no pneu furado, é um seguro que vem. E faz sentido.
Veja como é o poder da improdutividade. Como o Estado não entrega o básico aqui, um serviço que existe aqui, ou um lugar como Brasília ou São Paulo, que tem um custo de vida mais alto e uma renda mais alta, o serviço aqui, em termos absolutos, é mais caro do que lá. Para você pegar um Uber aqui, é mais caro do que pegar um Uber lá. Só que a renda média daqui não é a renda média de lá. Portanto, não apenas vocês ganham menos, as coisas vão custar mais. Então a vida de vocês é terrivelmente pior. Como vocês vão atrair pessoas para morar aqui, em São Luís, e todas as cidades no meio do caminho, se a vida se torna ruim? Há uma resposta. É uma crise de liderança. Isso não é uma maldição apenas do Maranhão. Essa maldição passou por diversos estados do Brasil. Ela atinge o vizinho de vocês aqui no Tocantins. É que Tocantins tem uma coisa, o agro tomou o estado todo, no sentido de produtividade. Então o Tocantins ainda respira um crescimento econômico a despeito da sabotagem. Agora, em outros lugares do Nordeste, eu visitei regiões no interior do Ceará e eu conversei com o Raimundo Viana, que teve nos governos tanto do Tasso quanto do Ciro Gomes, e eu vi a industrialização que ele fez em algumas cidades. Eu vi Sobral. Sobral é uma puta cidade. Sobral é uma baita cidade. Quem disse que não dá para ter cidades legais, desenvolvidas e complexas pelo interior do Nordeste? Isso é mentira. Quem vende para vocês que não dá, está mentindo. Eu vi parque eólico, eu vi parque de energia solar, todas no Rio Grande do Norte. Quem falou que não dá para fazer está mentindo. Agora, o modelo de desenvolvimento econômico que vocês tiveram aqui para cima é muito diferente do que nós tivemos lá em São Paulo. Foram histórias diferentes, processos de colonização diferentes, e o capitalismo se desenvolveu melhor lá do que aqui. E aqui o coronelismo old school, que vem lá do período do Brasil colônia, ele se mesclou com a ferramenta do Estado, se mesclou com o jogo democrático, e ele se tornou um instrumento que impede o crescimento de vocês. Porque quando você quebra esse instrumento, cresce. Se eu for para Petrolina, o agro entrou lá no interior de Pernambuco, na parte mais oeste de Pernambuco, está funcionando maravilhosamente bem. A vida está avançando em Petrolina. Então, dá para fazer. Eu volto a colocar, não acreditem nunca num fatalismo tosco, não acreditem nos caras da internet que chamam o Brasil de hostil, não aceitem isso. Só que aceitem dentro de vocês a guerra que vocês têm, que é muito maior do que a guerra contra a esquerda. É a guerra contra uma oligarquia parasitária, e ela seduz todo mundo. A oligarquia é como se fosse uma grande prostituta que vai levando todo mundo para a cama. Ela leva o jovem que, e se eu em vez de querer mudar o meu município ou o estado, eu arrumar um carguinho com esse cara aqui? Aí ela vira um amador, como todos vão virando. Ou um filho do prefeito XYZ, que aprendeu os métodos com o pai, herda uma máquina política podre. Essa máquina sedutora precisa ser destruída, essa grande cadela que representa o Centrão. Nós precisamos desmontar ela. Então é um trabalho de força, é um trabalho de união nacional. Quando eu venho aqui apresentar os problemas de vocês, não é porque eu quero jogar vocês para baixo, é porque eu preciso da ajuda de vocês para a gente tornar todo o Brasil um lugar muito maior. Eu vim de São Paulo ajudar vocês, eu vim de São Paulo participar disso. E eu quero um dia que vocês vão para São Paulo me ajudar a derrotar a esquerda também, que nós vamos fazer essas coisas juntos. Não se esqueçam que o futuro da esquerda não estará aqui. Se a gente resolve todo o Nordeste, a esquerda vai sumir daqui. A esquerda vai ficar nos grandes centros urbanos como São Paulo, como ABC, como Rio de Janeiro, e lá nós vamos precisar derrotar esses caras. Mas agora é o momento que eu venho para cá convocar vocês para a guerra. Aqui é uma convocação, eu preciso que vocês se levantem para a guerra e vamos derrotar esses caras aqui, onde eles chamam de casa. Aqui é onde o Lula chama de casa. O Lula, saiu até uma matéria no Metrópolis, está temendo que nós estamos crescendo no público dele. Qual o público dele que ele está falando? É o público jovem no Nordeste. Sim, Lula, nós estamos crescendo na tua casa. Eu vi isso na rua sendo parado, eu vi as fotos que eu tirei, eu vi as pessoas que conhecem o nosso trabalho. Sim, Lula, nós estamos invadindo a tua casa. Inclusive eu joguei sal na casa dele lá em Caipés, né? Eu vou mijar na sua casa de porta aberta, Lula. Eu só não... enfim, só tem que cuidar, se tá mijando de porta aberta, passajando, você vai tomar um susto ali, né? Então, não quero tomar essa assombração por perto. Então, é aqui que nós vamos tocar a nossa vitória. O fim deles está aqui. Mas lembremos, não vamos cair no discurso fácil de que é só a esquerda o problema. Porque quando tá falando que eu sou a esquerda do problema, logo me aparece um cara do centrão e fala, é isso aí, homem é bom, junta aqui. São eles.
O inimigo agora é outro. Lembre-se sempre, a esquerda é o rosto mais aparente do modelo político, que quando você olha é tocado por todo mundo. Política da musiquinha, política do bloquete aí, a política da emenda, a política da compra de voto. E aí fica uma pergunta, o que nós vamos fazer? Em todos os estados em que nós estamos lançando governador e chapas. E eu quero um governador aqui, eu quero chapa de deputado federal, eu quero chapa de deputado estadual. Eu quero que o Maranhão assuste o Brasil nas pesquisas. Eu quero começar a buscar o Flávio Lula a partir daqui. Eu quero crescer aqui. E eu quero que o meu candidato ao governo cresça aqui. Eu quero que vocês organizem, junto ao nosso partido e junto ao Movimento Brasil Livre, militem, denunciem a corrupção como eu venho denunciando. Hoje eu encontrei um rapaz e ele falou pra mim, Renan, sabe por que você está crescendo aqui no Maranhão? Você está falando tudo que todo mundo acredita, mas todo mundo tem medo de falar. Você está denunciando todos os meus casos. Eu falei, é isso, eu vou continuar fazendo, mas que tal vocês fazerem também? Que tal vocês fazerem e eu divulgar no meu Instagram de candidato a presidente? Que tal nós fazermos isso juntos? Que tal nós criarmos um exército e derrubarmos a mentira que esses caras representem? Denunciar todos os shows vagabundos que eles fazem, todos os cargos, todas as compras de voto, todas as emendas de diário. Vamos fazer tudo isso. O que nós temos a perder? Num estado como o de vocês, que está numa situação de penúria, que está uma vergonha, não há nada a perder. Há tudo a ganhar. Vocês só podem ganhar quando não se tem nada a perder. Nós só temos tudo a ganhar. Então sejamos muito ambiciosos, vamos vencer, vamos derrotar esses caras, e o tempo corre a nosso favor, as tecnologias estão ao nosso lado, o futuro é nosso, os mais jovens já são nossos, o projeto que vai mudar o Brasil é nosso, não é desses caras, e esses caras, eles têm medo, e eu vou falar o que vai acontecer, vocês vão anotar, esses caras vão agora começar a se aproximar da gente. Por quê? Porque logo mais eu vou começar a aparecer com 10%, 11%, 12% nas pesquisas. Isso significa que a gente vai eleger deputados também. Aí o farol dos vagabundos, opa, tem esse cara aqui. Ô, meu querido, o homem é bom, esse aí, sempre gostei. Eles vão se aproximar, porque esse é o jogo deles. E eu não vou querer aproximação. Nós temos que querer a revolução. E eles, para de falar tanto mal assim da minha cidade, aí eu tenho uns votinhos lá que vão poder te ajudar. Não. Eu vou continuar falando de Troilândia, entendeu? É esse o jogo. É esse o jogo. Não vamos recuar. Porque o que nós estamos fazendo é muito perigoso. É a coisa mais perigosa que podia acontecer aqui. Veja, o PCdoB chegou ao poder aqui uma vez com o Flávio Dino, e o argumento do Flávio Dino, na chegada dele ao poder, era que ele ia fazer uma revolução capitalista. Não sei se vocês sabem disso, é um discurso famoso do Flávio Dino, falando que precisava de um choque de capitalismo aqui. Ele, como comunista, acreditava que você precisava de um choque de capitalismo no Estado, até porque um dia você chega no comunismo, né? Você nunca vai chegar no comunismo se não passar pelo capitalismo, e vocês são pré-capitalistas aqui em muitos termos. Então, mesmo ele, comunista, entendia a necessidade desse choque de capitalismo. Mas ele não tocou. Ele apenas era parte de uma oligarquia, inclusive a família dele está no poder aqui desde o século XIX. Vocês promovem a verdadeira revolução quando vocês entendem que é uma substituição de elites. Toda revolução, entendam uma coisa, não é sobre trocar a ideia A pela ideia B. No fundo, é trocar a pessoa A pela pessoa B, indiferente do que a gente imagina, não é a pessoa A do mesmo grupo social. São pessoas de grupos sociais diferentes. Aqui precisa de quase uma revolução francesa, no sentido de que vocês são a parte produtiva, vocês são o burguês, e quem está administrando vocês são as velhas oligarquias, uma nobreza pobre, tosca e carcomida. Esses casos vão ser destruídos. Vocês têm que trazer todo mundo do agro para perto de vocês. O agro produtivo precisa ter um projeto para chamar seu. E não ficar se aliando ao Bolsonaro, como se aliaram inutilmente aqui. Sobre que Imperatriz quer se aliando ao bolsonarismo. Inutilmente. O bolsonarismo é uma farsa. O bolsonarismo, se eu botar os bolsonaristas para discutir o que eu estou falando aqui com vocês, eles vão ficar boiando. Cadê a parte que solta o Jair? É isso. Eles não têm nenhuma imaginação, eles não vão entender essa discussão que a gente está tendo. Eles vão falar, puta discurso suicida, o cara tá querendo arrumar briga aqui com as oligarquias que a gente quer uma parceria, até porque o PL está envolvido. Oi? Até porque o PL também está envolvido em boa parte desses escândalos. Eu denunciei agora, uma dessas prefeituras aí recentes era do PL, inclusive. A do Peixe, a de Nunes. Governador Nunes Freire. Nunes Freire, o prefeito do PL. Então, pelo amor de Deus, não virar nada deles. Tragam o agro, tragam os empresários,
Tragam os profissionais liberais, tragam os entregadores, tragam os motoristas de Uber, tragam os estudantes, tragam o jovem que está cansado de ser roubado, tragam todas essas pessoas, organizem elas. Vocês têm uma casa agora que é um partido. Vocês vão ver que vai ser muito mais rápido do que a gente imagina. Muito mais rápido. O que sustenta esses caras é uma pura mentira. O poder, o Brandão do não sei o que. É uma farsa. Um cara que precisa ficar tentando organizar o maior carnaval do Brasil, mentindo para os outros, só para poder comprar voto e enganar as pessoas, ele é uma farsa. Ele não é nada. Organizem-se. E eu tô aqui trazendo uma arma. Eu vim aqui trazer uma guerra. Eu vim convocar vocês para minha guerra, para a gente ganhar a guerra lá em Brasília. Eu vim aqui também levar ferramentas, armaduras, espadas, cavalos, para que vocês vençam a guerra de vocês aqui no estado. Tá? Eu cheguei aqui com a boa nova. Isso aqui é só uma convocação de guerra. Não há nenhum discurso de paz. E eu quero que o Maranhão seja nosso. Eu quero que também, quando eu falo que eu quero que os 30 anos do Brasil sejam das 5 maiores nações do mundo, eu quero que nesses 30 anos a gente fale, porra, meu primo se mudou lá para São Luís, tá vida mal bem, nossa. Mano, e o biocombustível que está sendo produzido lá em Imperatriz, tá bombando, tô vendendo para os Estados Unidos, foi agora pro oleoduto, foi pro Porto. Eu quero ver esse tipo de Maranhão, eu quero ver esse tipo de discussão. Todo o resto, todos esses vídeos que eu gravo, eu quero nunca mais precisar gravar nenhum. Porque esses problemas não vão mais existir. Então tá aqui minha convocação, meus amigos. Muito obrigado por todos terem vindo. Tá? Perguntas, eu vou pedir um negócio, pessoal. Quando for fazer a pergunta, faça uma pergunta. Não precisa de um grande preâmbulo, não precisa contar uma história. É tipo, tá. E aí eu respondo. Eu digo isso porque vários eventos tem uma pessoa, sempre uma pessoa aparece. Então, no ano de 2007, eu aparo... Cara, faz a pergunta, fiquem à vontade. Do governo, como você vai lidar com isso, com essa população? Olha só, até gravei um vídeo bem legal sobre isso, com 7 medidas para a questão dos moradores de rua. A primeira é fazer um grande censo. Quantas pessoas são de fato moradores de rua, onde eles estão, qual o nome deles, qual a família deles, quais são os vínculos sociais que eles ainda têm com parentes e amigos. Isso precisa ser levantado urgentemente. Você só está com problema se você tiver dados para lidar com o problema. 2, você vai precisar separar quem são pessoas funcionais capazes de serem recolocadas em mercado de trabalho de pessoas que dispõem de transtornos mentais os mais diversos. Grande parte do que a gente chama de morador de rua são pessoas com transtornos mentais. E 3, separar também desse mesmo pool pessoas com pedidos de prisão, com muitas passagens na cadeia, que também existem aos montes. Inclusive muitos crimes sexuais acontecem entre moradores de rua. Essa separação vai colocar na cadeia, que tem que colocar na cadeia. Vai ter que levar para um albergue específico para fazer a recuperação e realocação. Quem precisa, e isso não pode ser nos centros das grandes cidades, porque no Brasil a gente tem essa mania e acaba fazendo que os centros fiquem degradados. E voltar a internar quem precisa ser internado. O SUS trouxe essa coisa da política antimanicomial, essa lógica de querer fechar os hospitais psiquiátricos. Aí essas pessoas estão fazendo duas coisas, estão indo para a rua, morando na rua, usando crack, que acontece com muitos desses aí, e cometendo crimes. Então essas pessoas precisam de cuidado. Os hospitais psiquiátricos precisam voltar. E eles precisam voltar não para torturar ninguém. Ah, meu Deus, como era antigamente. Sim, era muito ruim. Agora não tem que ser ruim. Temos que ter bons hospitais psiquiátricos. Então, usuários de drogas com crack precisam ir se internar. Então, essas são as coisas mais básicas para se iniciar. Essa separação deles. Catalogar, separar, buscar os vínculos sociais deles. Quem puder trabalhar, ser realocado, será realocado. Quem precisar ser internado, como muitos precisam ser, será internado. Quem estava cometendo crime ou estava em cometimento de crime, ser preso. Essa é a regra geral. Temos que derrubar essas decisões do STF também, que permitem que se more nas ruas. Não se pode morar nas ruas, não podem ser privatizadas por eles. O morador de rua tem que ir para um albergue. Se existe um albergue, o morador de rua não pode se negar para o albergue. Aí, se ele se negar, em última instância, ele tem que ser detido. Você tem que usar força policial. O cara não vai privatizar um espaço público. A praça não pertence ao morador de rua. Ah, mas ele é pobre. Cara, uma pessoa não pode alegar pobreza, ou alegar insanidade, ou um transtorno mental, para na prática se apropriar do espaço público dos outros. Você paga o IPTU no teu bairro, você tem que dispor, tem que andar seguro no teu bairro. Então, essas são medidas simples de imposição de lei e ordem e de cuidado para a gente tocar essa questão. Fica nessa linha aqui, pessoal de fundo. Ah, desculpa o pessoal do fundo, eu estava falando aqui, né?
Olá, galera do fundo. Próximo. Boa noite, meu nome é Evandro Alves, sou pré-candidato a deputado federal pelo Tocantins, estou aqui representando o meu estado e eu sou farmacêutico e gostaria de fazer uma pergunta muito simples para você. O Tocantins, principalmente o Pico do Papagaio, a gente tem uma das maiores biodiversidades do planeta, porque a gente tem a junção do Cerrado com a Amazônia. A minha dúvida é, o que falta para a gente instalar uma grande farmacêutica no Pico do Papagaio para aproveitar esse potencial farmacêutico que a gente pode ter ali de novas moléculas, novos medicamentos e outros produtos para a indústria? Essa pergunta é uma pergunta boa, porque eu ouvi uma versão dela ligada a terras raras na região do sul de Minas, agora que eu estava lá. O que falta para ter uma indústria de semicondutor no sul de Minas? Ou o que falta da gente ter, sei lá, uma indústria ligada a beneficiamento de ou patentes ou de produtos obtidos da Amazônia? O que falta para a gente fazer os nossos próprios fertilizantes usando potássio e fosfato? Duas coisas. Falta uma agenda de competitividade para o Brasil, que baixe os juros, que faça ser fácil produzir e instalar a empresa no Brasil. Uma empresa que vai produzir, por exemplo, produtos biofarmacêuticos de qualidade, que demanda pesquisa e investimento, instalação de empresas por muito tempo, criação de patentes. Isso demanda segurança jurídica. E você não tem segurança jurídica, nem no Tocantins, muito menos no Brasil como um todo. O Brasil é um país inseguro. Resolver essas questões com uma agenda de competitividade, com marcos regulatórios muito simples, um que passou, e até estou falando muito que vai fazer diferença aqui para vocês, rapidamente, é o licenciamento ambiental. Ainda há uma política de tentar criar litígios sobre licenciamento ambiental, então a gente vai ver ONGs tentando derrubar os efeitos, mas o licenciamento ambiental vai permitir e facilitar a instalação de empresas, obter os alvarás e as licenças mais rápido. Isso já a gente vai sentir, mas assim, com juros de 15% ao ano na Selic, com o maior spread bancário do mundo, com impostos escorchantes, com medo de contratar e demitir como a gente tem aqui, com questões fundiárias nessa região que devem ser super complexas, porque envolve índio, tudo que envolve índio envolve injeção de saco. Então, se não resolver todas essas etapas, o empreendedor brasileiro ou internacional não vai querer botar um suado dinheirinho dele aqui. E aí, qual o problema dele botar o dinheiro? Ele pode até botar no Brasil. Ele vai botar em um título do Tesouro, com uma Selic bizarramente alta que tem. Então, não está compensando para ele isso. Não só aqui, como não está compensando ele, sei lá, processar e fazer elementos de circuitos complexos, por exemplo, na região sul de Minas, com as tais terras raras, como se fala. Então, a gente não está explorando nada do nosso potencial porque a gente se sabota. E isso a gente tem uma agenda, que eu sempre falo que é a nossa agenda de competitividade, que ela é central para a gente poder dar com esse tema. Aqui, candidato. Seja bem-vindo à Imperatriz sempre. Meu nome é Jonas, eu sou um microempresário do ramo de alimentos congelados. 97% das empresas do Brasil são pequenas ou micros. Temos muitos problemas para crescer. E eu vou citar só dois para o senhor poder responder para nós. A carga tributária muito pesada e a dificuldade de acesso a crédito nos bancos oficiais. Quais as medidas concretas o senhor pretende implementar nos seus primeiros 12 meses de governo para nos ajudar a crescer? Ótima pergunta e uma resposta muito simples. Primeiro, os bancos nem têm vontade de emprestar dinheiro no Brasil, por diversas razões. Um, porque você tem muita insegurança jurídica para o próprio banco emprestar. A chance do banco basicamente tomar uma inadimplência é muito alta, tanto que grande parte dos brasileiros, das empresas brasileiras, estão no Serasa em alguma medida. E o banco não consegue executar a dívida. Por exemplo, se você tem uma empresa pequena, aí você dá em garantia um maquinário que você tem, um ativo que você tenha para o banco. Se o banco quiser executar na hora de emprestar o dinheiro que você eventualmente não ter pago, no Brasil demora anos. Aí o banco fala, cara, é simplesmente mais fácil eu pegar e botar o dinheiro na Selic. Eu deixo o dinheiro na Selic e fico girando como o banco já faz no Brasil, e aí eu não corro tanto risco, e eu não entro nas operações empresariais que no Brasil são muito difíceis. Então, isso se soma também ao fato de a gente ter um oligopólio bancário, que são poucos bancos, todos se conversam, todos com muito pouco afeitos ao risco, e entendendo que eles já têm uma fórmula no Brasil que permite que eles ganhem um lucro muito acima da média. Esse lucro acima da média não é participando da atividade produtiva brasileira. Então, onde eu vou mexer primeiro? Nós precisamos, mexer na questão fiscal, diminuir os gastos do Estado brasileiro. Diminuindo os gastos, a curva de dívida se altera, ou seja, a dívida pro PIB, a proporção de dívida pro PIB. Eu estou falando do grego ou está dando para entender? Você fala, tá. Ou seja, se eu diminuo o gasto, o que eu quero dizer é, eu não vou precisar pagar juros tão altos, porque todo mundo vai saber que o Brasil vai conseguir pagar sua dívida. É igual isso, eu não vou precisar pegar dinheiro com a agiota pagando juros muito altos porque eu tenho fama de caloteiro. É basicamente isso. O Estado brasileiro está com fama de caloteiro, por isso que ele está pagando juros de agiota. Então,
Então, se eu diminuir os gastos, a curva de dívida diminui, e aí eu vou poder, de 15 vai para 13, de 13 vai para 11, de 11 vai para 8, de 8 vai para 7. Ao fazer isso, sobra duas coisas, dinheiro para investimento, e fica, vamos dizer, o empresário fica muito mais tentado, ao invés de comprar título, ele investir em atividade produtiva. Se o investimento em atividade produtiva, seja com empresas de investimento, seja com bancos, seja com uma coisa que eu quero fazer, que é transformar as factories no Brasil em bancos comerciais, se esse cara sentir, eu tenho um estímulo econômico, e 2, eu tenho segurança jurídica para cobrar a dívida caso eu investei, aí ele vai começar a entrar. E aí, se paralelamente eu entro com o que o rapaz perguntou antes, com a agenda de competitividade, que faça ser abrir uma empresa, fechar uma empresa ser fácil, que faça obter todas as licenças e alvarás ser super fácil, super rápido, que faça a questão tributária, para você pagar o imposto ser fácil e rápido, você não precisa ter um contador, toda uma área ligada à parte tributária, não, super rápido, fácil e simples. Se eu fazer a energia ser barata, aumentando o investimento em infraestrutura, se eu fazer a parte de transporte ser barata, todos os custos e insumos diminuem, todo mundo vai investir em atividade produtiva. Esse é um processo que você vai conseguir ver no todo no primeiro ano, nos 12 meses. Não, você vai sentir uma curva nos juros e um aumento da oferta de crédito. Vai começar a ter. Suficiente como você gostaria? Não, mas até o terceiro ano você vai ver. E aí você vai ver uma curva diferente, porque o investimento vem, a expectativa futura se torna melhor, e aí o ânimo de investir aumenta. E aí os bancos e as outras instituições financeiras, inclusive investidores, vão querer colocar dinheiro nos negócios. E aí a coisa tende a melhorar. De nada. Valeu. Oi, Renan, boa noite. Eu sou o Alan, sou estudante de Direito, eu estou quase concluindo o curso. E o meu projeto de TCC é justamente em relação ao direito penal do inimigo, do Jacobs, né? E aí eu queria ver essa possível solução, porque eu vejo, até estudando e trabalhando no meu projeto, que o enorme bloqueio que a gente tem com relação à segurança pública e a enfrentar de fato o crime organizado como tem que ser enfrentado é a Constituição, né? Ela é muito garantista e eu acho que a gente tem que ultrapassar isso. Eu queria saber da tua pessoa um tipo de solução para isso, viável, porque ou a gente faz uma grande reforma nessa Constituição, que a meu ver também já está bem defasada, ou a gente propõe uma nova Constituinte, porque ela é uma Constituição que é muito garantista, principalmente para vagabundo, né? Ela é, e ela vem da seguinte natureza. A Constituição brasileira ela foi construída num modelo oposto do jeito que ela veio, porque ela surge como uma resposta ao período da ditadura militar, em que havia um regime de exceção, e esse regime de exceção declarou um inimigo, que eram os guerrilheiros comunistas, que queriam dar um golpe de Estado e que, aqui entre nós, era um inimigo sim. Eles queriam transformar aquilo numa Cuba. Dito isso, a resposta que o legislador, que o constituinte fez foi: não, temos que evitar qualquer instrumento que gere essa segregação do inimigo. Estamos numa democracia. Aí começaram a aceitar a MST como movimento social, começou a aparecer gangue como Comando Vermelho na TV, na Globo, já nos anos 90, como olha que legal o funk, e a gente começou a naturalizar o absurdo. Então o processo, a mentalidade do constituinte, ela se reflete na cultura a posteriori e se reflete nos índices de criminalidade que nós temos hoje. Pois bem, a ideia do direito penal jurídico que você está escrevendo, você conhece, é fazer uma segregação, que tem que ser muito objetiva para não ser perigosa, de quem é o inimigo. Pois bem, tudo se facilita muito quando o inimigo é autodeclarado. Os membros das facções criminosas do Brasil são autodeclarados, porque eles são instituições políticas. A declaração não é uma análise subjetiva que eu tenho e vou ele é do PCC, ele está na cara. Não. Um membro que é uma liderança do PCC, ele está hierarquicamente instalado dentro de uma máquina que se reconhece como PCC, que dá ordens, que controla contas bancárias, que faz demonstrações públicas de ocupações políticas de poder, picham o PCC, colocam nas suas ruas os elementos com essa simbologia. Membros do Comando Vermelho se tatuam como Comando Vermelho, eles têm identificações, seus artistas cantam músicas, ou seja, a identificação é auto-evidente. Todo mundo sabe. Portanto, é um caso mais fácil do que a gente tinha, inclusive, no período da ditadura militar, em que os grupos, estou lutando pela democracia. Você tinha, os grupos eram clandestinos. Ali não. Um grupo clandestino, sei lá, do Marighella, ele era muito mais clandestino do que uma facção criminosa hoje, que ela é aparente. Então é fácil fazer a segregação.
Do ponto de vista legislativo, é PL, na maior parte dos casos, para você fazer essa segregação e essa implementação, e talvez alguma coisa que envolva uma PEC para alterar algum outro artigo. Não envolve necessariamente causa pétrea, ou seja, dá para fazer dentro da legislação brasileira. E o modelo que eu estou pleiteando é, primeiro, passar o projeto de lei instituindo o direito penal do inimigo, estabelecendo como o inimigo tem que ser tratado. Depois tem que passar no Congresso justamente a lei que vai explicar passo a passo o que será feito com o inimigo. Olha, o cara que é parte de uma facção, ele não tem habeas corpus, a presunção de inocência deixa de existir, isso é a premissa do Jacobs, ou seja, o cara tem uma presunção de culpa. Se for reconhecido que ele fez parte de uma facção, eu estou presumindo que ele está o tempo todo, permanentemente, em atividade litigiosa, porque a existência da facção é a atividade litigiosa. Então esse cara precisa ser detido a qualquer momento. Esse cara não vai poder pagar uma fiança para sair da cadeia, esse cara não vai poder ter visita na cadeia, vai ter que ficar isolado. Todas as premissas do direito penal do inimigo. Isso está dado. Aí o presidente da República, através do Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, da Polícia da ABIN, fazem um relatório declarando, PCC, Comando Vermelho, são essa aqui as listas das facções, aqui são os membros. E as polícias estaduais, com base nesse arcabouço jurídico, com o Ministério Público Estadual, vão começar a fazer a caça desses caras. Isso é possível. O fim da mentalidade de 88, que é a mentalidade desse constituinte, no fundo ela tem que morrer no coração dos brasileiros. E eu acho que ela morreu. Ninguém mais tem medo de falar que quer prender e matar vagabundo. Acabou o medo de falar disso. Então essa mentalidade morreu. Agora, é pegar a Constituição deles e mexer nela toda para se submeter à nossa vontade. E depois que nós saímos vencedores, ter uma Constituição nova. São etapas. E eu acho que é isso. Boa noite, Renan. Me chamo Arthur. E uma situação que eu imagino que não só eu, mas todos aqui nos deparamos a propagar a missão, a autopropagar a missão, enfim, é a desesperança que o brasileiro tem em relação à política, principalmente porque, por exemplo, você faz propostas ótimas que, no fundo, quando eu vou chegar para alguém e apresentar essa proposta, a pessoa fica com aquela noção de que, essa proposta ela vai começar de um jeito e até ela ser efetivada, ela já foi toda distorcida e, enfim, a política no Brasil é um negócio entravado. E aí o que eu queria saber de você é, das suas propostas principais, como direito penal do inimigo, proposta de segurança pública, desenvolvimento social, econômico, enfim, quais são as que você julga menos vulneráveis a essas distorções, enfim, coisa de chegar ao poder e efetivar e poder garantir e falar, não, isso daqui eu não dependo de ninguém para fazer, ou depende de pouquíssima gente e a gente vai chegar lá e vai fazer e vai resolver. Acho que as primeiras, todo governo entra com 6 meses de crédito e caso eu ganhe a eleição, significa que vindo um partido pequeno a gente fez uma onda, né? Uma onda, e essa onda vai varrer as eleições. Não tenho rabo preso com ninguém, não tenho medo de nada, assumir o poder e chegar com o enfrentamento ao crime organizado e a reforma fiscal que corta gasto. Essas duas dá para fazer sem muita mitigação. Primeiro porque todo o mercado, todo mundo, governos vão adorar que a gente faça a reforma fiscal. E segundo que a população vai ter medo, simplesmente porque eu vou destruir o crime organizado, esse vai ser o principal pau. Logo, esses dois a gente consegue fazer sem mitigar. E aí eu espero que os efeitos econômicos e os efeitos de sensação de segurança sejam tão grandes que a nossa popularidade fique grande. Aí na hora da gente entrar com as reformas administrativas, com a reforma de competitividade, a gente não precisa mitigar ela, né, com esse maldito centrão mitigador, com essa esquerda mitigadora. Mas eu acho que assim, o governo que a gente desejaria ser um governo de salvação nacional, um governo reformista, que ia falar, eu vou fazer um sacrifício por 4 anos para mudar o Brasil. Esse seria a minha vontade. Porque quem fizer isso será marcado como o grande reformador do Brasil. E todo mundo sabe que essas reformas precisam ser feitas. Então, creio eu que se eles não entenderem a gente como uma ameaça existencial, tipo, ele não quer virar um ditador, ou ele vai ganhar eleições para sempre, não digo que vai ter boa vontade, nunca conte com a vontade do inimigo, mas o topo da sociedade brasileira, isso inclui imprensa, isso inclui empresariado, isso inclui agro, isso inclui uma parte importante dos partidos políticos, eles gostariam muito de ver as coisas andarem. E eu acho que é sobre isso, acho que a gente consegue articular essas forças. Estamos fazendo, tá? Todos os rádios que eu vou, todos os lugares de imprensa que eu vou, todas as conversas que eu tenho, eu não vejo nenhuma pessoa falar, não, essa ideia é ruim. Ninguém, cara.
Do banqueiro na Faria Lima até o radialista em Garanhuns. Todo mundo, cara, tudo ideia. Então, eu acho que dá para criar esse governo de salvação nacional. E vocês veem que, assim, claramente nossas propostas estão à direita, mas não estão me pintando aqui como, eu sou conservador, saiam comunistas. E não é sobre isso, cara. É tipo, vamos resolver essa porra? Vamos resolver essa porra? Vamos resolver rápido essa merda? E eu acho que isso tende a atrair as pessoas. Ó, pessoal, vou fazer uma pergunta daqui, depois eu vou lá no setor ali de trás, tem muita gente querendo perguntar, e depois ainda vai ter a fila de fotos para todo mundo bater a foto com o Renan, beleza? Vamos lá. Pode falar. Boa noite, Renan Santos. Me chamo Pedro Henrique, sou motorista de aplicativo aqui em Imperatriz. Seja bem-vindo à cidade. Queria saber, você concorda com as propostas do Guilherme Boulos para regulamentar a categoria ou acha que isso pode prejudicar os motoristas? E qual a sua proposta para a categoria? Uma proposta concreta para a gente, se tem. Repita o começo, por favor. Você falou rápido. Se você concorda com as propostas do Guilherme Boulos para regulamentar e se prejudica... Para os entregadores. Entregadores ou motoristas aplicativos, né? Você está falando daquela taxa mínima após alguns quilômetros? Isso, aquele que ele mostrou, aquela regulamentação e tudo mais, né? E se você tem alguma proposta para a categoria? Olha só, eu entendo o afã populista do Guilherme Boulos e eu entendo do outro lado as mentiras que eles colocaram de esse custo não vai ser repassado para o cliente. Será repassado para o cliente. Em alguma medida no país o combustível aumenta, tudo isso terá um efeito inflacionário e aí ou as pessoas consomem menos ou as pessoas vão deixar de consumir outras coisas. A tendência, as pessoas enxergam o delivery hoje como um pequeno luxo ou pegar o Uber como um pequeno luxo, a tendência é uma diminuição do consumo e essa diminuição do consumo pode redundar no fim do dia numa diminuição também da oferta de emprego das pessoas. E aí a pessoa que é um entregador ou um cara que é motorista, ele vai ter menos possibilidades. O problema, no geral, a gente está captando um áudio aqui. Tá, tipo, a gente tá com um fundo de áudio de gente aqui de blá 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 blá. É só desligar o microfone pra gente. Foi? Acho que foi. Então, veja, eu não acho que o Estado, por princípio, deveria regular essas relações. Porque começou aí, você vai ver o Estado se imiscuindo cada vez mais, até um setor ser inviabilizado. A questão toda, eu volto a colocar, hoje um entregador, em muitos lugares, ele não consegue fazer sua renda e a vida dele é uma desgraça. Mas ao mesmo tempo, o ser um entregador, ou ser um motorista de Uber, é a opção hoje que uma pessoa tem para fazer uma renda de 5, 6, 7 mil reais por mês, como acontece na minha cidade de São Paulo. O motorista de Uber consegue fazer uma renda de 5, 6, 7 mil reais por mês, coisa que um emprego sério vai dar para ele. E mesmo com o arroxo, mesmo com o aperto que você tem por conta das tarifas que são cobradas por essas empresas, é uma opção de emprego para muitas pessoas. O meu medo vir uma política que quando eu olho, eu vou te falar, e olha que eu tô falando um adversário Boulos, eu olho e falo, cara, isso aqui não parece fazer sentido, é R$1 a mais aqui por quilômetro e tal, não me parece problemático. A questão são as externalidades e a porta que você abre para você ter uma hiperregulação do Estado. Quando você vê, em nome de uma política que pode ser benéfica no curto prazo, mas maléfica no longo, você vê uma massa de pessoas que vivem desse tipo de trabalho perdendo seu emprego ou vendo essa dinâmica se alterar, no sentido de não ter mais consumo. Não tem mais como a pessoa diminuir o uso de Uber que ela faz, a pessoa vai diminuir a entrega que ela tem, porque será repassado para o consumidor. Não existe a hipótese da empresa, vou ganhar menos. Não, a empresa vai repassar. Faz parte de qualquer tipo de coisa. Inclusive a gente viu isso nas blusinhas, né? Aquele meme do cara que ficava dançando. Ei, estão mentindo para você, vai ficar para a empresa, não para o consumidor. Mentira. As empresas colocam isso que chama estrutura de custo. Toda vez que você faz um cost breakdown do produto, você coloca todos, ou no serviço, você coloca todos os seus custos e você vai colocar no preço final. Em alguma maneira esse dinheiro vai ser sentido. Então, eu só faço um alerta. Essa é uma porta que está sendo aberta. É muito ruim. Aí onde a vida para um entregador ou para um motorista pode se alterar? As pessoas pagam. Um carro no Brasil é muito mais caro do que ele deveria ser. Uma moto é muito mais caro do que ela deveria ser. O combustível é mais caro do que ele deveria ser. Os impostos que circulam ao redor de todo esse processo são muito mais caros. Então você tem dinheiro na mesa. E esse dinheiro está indo tudo para o governo. É um dinheiro que podia estar na mão do entregador e na mão da própria empresa. Se eu for falar de empresas que estão regularizadas aqui no Brasil, como é o caso da Uber, como é o caso da iFood, essas empresas estão pagando impostos extremamente altos também. Então eu gostaria de ver, por exemplo, uma redução
flat ali nos impostos cobrados sobre todo esse setor, e aí um aumento da margem para os entregadores. Agora, do jeito que está, vai para o consumidor, vai virar inflação para o consumidor, que assim que a gente não negue, o consumidor vai pagar isso e o consumidor vai tomar uma decisão depois, tá? Por mais que eu seja assim, eu chamo o entregador e o motorista de Uber dos heróis nacionais, que são as pessoas que decidiram continuar ralando e trabalhando, independente das dificuldades, mas não existe mágica. Toda vez que o Estado interfere, vai haver uma distorção, e quase nunca essa distorção é boa. Boa noite, Renan. Renan, eu vou fazer uma pergunta aqui sobre a questão da infraestrutura. Infraestrutura é uma coisa muito importante, e eu vim lá de Estreito, o lugar onde a ponte caiu. Eu queria saber como é que nós vamos resolver essa questão da infraestrutura. Vou emendar outra pergunta. A questão da machosfera, né? Que é aquele... Fala um pouco do Red Pill lá e tal. Mas só que a gente está vendo que, depois da passagem da lei da misoginia, está existindo uma perseguição aos homens. A perseguição ao macho, né? O macho. E aí, é isso. Basicamente, essas duas perguntas eu queria saber sobre a infraestrutura e a perseguição aos homens. Estou mastigando um pastel. Vamos lá. Eu vou fazer a resposta por dedução. Porque a política fiscal nossa ela é muito importante para a gente falar de infraestrutura, e a gente vai deduzir aqui a resposta. Político gosta de entregar obra, sim ou não? Beleza. Não, acho que todo político. Eu gostaria de entregar uma obra também, uma obra séria. Estamos aqui com do asfalto para cima e do asfalto para baixo. Eu quero os dois. Eu quero usina nuclear, estamos inaugurando uma usina nuclear nova. Então o político gosta de entregar obra, certo? O político gosta de entregar ponte também, certo? Acho que é consensual, então, de esquerda a direita, centrão, todo mundo quer ponte, quer rodovia, quer fazer a entrega disso e quer ter um lucro político em cima disso, certo? Concordam ou não? Sim. Porque alguém pode falar, não tem político que não gosta de ponte. Não conheço ainda. Todos querem. Agora, nem todos conseguem fazer, certo? E aí há razões para a gente não conseguir fazer. Existe uma razão que é uma razão regulatória. No Brasil, você fazer coisas é muito difícil. Leis trabalhistas muito ruins, a antiga bagunça que nós tínhamos antes do licenciamento ambiental que passou no Congresso Nacional, ou seja, você não conseguia obter as licenças, o Ministério Público interfere e fica embargando todas as obras, isso é um inferno, ou seja, a gente tem uma insegurança jurídica, por isso que as obras sempre atrasam. E, paralelamente, não tem dinheiro para fazer a obra. E por que não tem dinheiro para fazer a obra? Eu volto para as perguntas anteriores, porque nós gastamos demais, a curva de dívida está no alto, quando você gasta muito com custeio, sobra pouco para investir. O exemplo é, se você tem uma casa, e aí o seu orçamento familiar é 10 mil reais, e aí você gasta 9.800 reais por mês, né? Você, pelo amor de Deus, gasta, escola de inglês, escola da criança, não sei o que, beleza, sobra 200 reais para investir. Com 200 reais para investir, você não vai conseguir arrumar a goteira que vai pintar na casa, você não vai conseguir construir um quarto novo, você não consegue investir na infraestrutura da tua casa. Ou seja, se eu ganho 10 mil reais, eu tenho que fazer duas coisas. Eu tenho que fazer meu custo cair para 6 mil reais e eu tenho que tratar de ganhar 13 mil reais. Essa diferença, além de eu pagar as dívidas que eu tenho por aí, vira investimento. Então, para ter investimento, eu tenho que ter marcos regulatórios simples e fáceis, para que o investimento faça sentido, e eu tenho que diminuir gastos correntes com despesas obrigatórias, como existe hoje no governo, para a gente aumentar a taxa de investimento. E aí o investimento não é só público, vira um investimento privado também, com as PPIs e tal, e aí você começa a aumentar a quantidade de infraestrutura como a gente tem no Brasil. No Brasil a gente tem o pior dos cenários, a legislação é horrível, não vale a pena fazer, e o dinheiro é escasso, a gente não tem grana para investir em infraestrutura. E aí você não tem nenhuma infraestrutura e você vê aqueles cenários que a gente vê na tua cidade. É basicamente isso. Três perguntas? Mais três? Boa noite. Futuro presidente Rodrigo aqui da região de Imperatriz, mesmo uma pergunta regional a respeito de infraestrutura.
Acho que o projeto do Arthur Duval, né, em São Paulo, na Assembleia Legislativa, a contratação de seguradoras para obras públicas. A gente assistindo a IRL, fica claro para a gente, ficou claro para você, que essa é uma das principais dores da região, né, a eficácia da entrega de obras, da execução com qualidade de obras públicas, das mais simples até as mais complexas. Eu queria saber se essa vai ser uma pauta também nacional, sua em âmbito presidencial, e queria saber se os candidatos locais se comprometem em avaliar se é possível aplicar isso também nas câmaras legislativas, enfim, localmente. Mas com certeza, eu já posso começar. Como essa sua pergunta ela tem a ver com a pergunta anterior, um plano nacional de infraestrutura sério passa em a gente aumentar o espaço fiscal e passa a gente ter marcos regulatórios muito simples e muito claros para fazer com que o investimento vale a pena, não demore, que não seja sabotado por um índio que apareça, igual aconteceu lá. Vocês viram no Pará? O negócio da hidrovia com os índios que invadiram a Cargill, ou agora, que não conseguem terminar a Ferrogrão. Vocês viram isso? Levanta a mão quem viu. Porque, não, tem uma espécie de um espaço fantasma aí de uns índios do passado, que a ferrovia passa ali, e tem que parar a ferrovia. O Brasil tem que parar, porque tem um cemitério indígena que é perto de uma reserva. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de que papo é esse, cara? São uns papos de maluco, a gente tem que brecar isso. Então o governo nosso, ele tem que focar nisso, porque na prática, todo mundo sabe o que o Brasil precisa fazer em termos de infraestrutura, todos os modais, tudo que a gente precisa de ferrovia, tudo que a gente precisa de rodovia. O seguro anticorrupção, que era um seguro legal pra caramba para as obras, ele obriga a você entregar a obra no preço que ela foi contratada e no período que ela foi contratada. Isso é o óbvio, isso é o mínimo. Só que no Brasil você tem uma impunidade que faz com que o político queira que a obra ela não cumpra o prazo, que aí eles fazem um contrato emergencial, às vezes um contrato sem licitação, vem a bola, a famosa bola, a grana que você dá ali pro cara, pro político, pro cara autorizar, vamos dizer, um contrato suplementar ali, para terminar a obra que está atrasada, e aí o jogo vai rodando. É por isso que as empreiteiras são muito amigas do político. Nesse sentido, volta da prisão em segunda instância, muita fiscalização pesada, penas duríssimas para crime de colarinho branco como esse, e aí todo o restante que a gente tinha falado antes sobre a agenda de competitividade, corte de gasto para ter aumento de investimento em infraestrutura, e aí as coisas tendem a andar. Renan, mas em relação às hidrovias... Boa noite, Renan Santos, bem-vindo à Imperatriz. Eu quero perguntar sobre como você pretende combater a corrupção e os superpoderes do STF, porque vai lembrar, o próximo presidente tem 3 indicações ao STF, tem a PGR, e depois do fim da Lava Jato, tudo ruiu. A gente não tem mais combate à corrupção e os ministros estão do jeito que estão, né? Envolvidos em tudo que é escândalo. A gente tem que tirar os superpoderes do STF. O STF só está superpoderoso por causa de um arranjo que vem da Constituição e de decisões que foram feitas, como o nosso amigo perguntou ali, lá naquele período. Por exemplo, por que o STF tem que ser uma espécie de corte final para casos criminais, como é no Brasil? Por que os deputados e os senadores têm que responder ao STF? Por que é o foro privilegiado para eles? Por que não tem prisão em segunda instância? Se eu responder essas pequenas questões, eu reduzo muito o poder do STF. Aí a gente tem que reduzir, na verdade, eliminar as decisões monocráticas. 83% das decisões do STF são monocráticas. Ou seja, um ministro vai dar um despacho, e às vezes, não estou falando que esses fazem, estou sendo filmado, mas às vezes esse despacho foi em benefício de alguém, e aí o cara fica pendurado com esse despacho. Outra coisa que o ministro pode fazer é, como não tem um prazo, ele pode simplesmente pedir vistas no processo e larga a mão. Tudo isso precisa ser brecado. E a última coisa que precisa ter é o filtro de entrada. Nos Estados Unidos, são coisa de 50 ações que são julgadas pela Corte Constitucional deles, pela Suprema Corte Americana. No Brasil são 8 mil. Tem um filtro de entrada, é só matéria constitucional. Com essas coisas, eu vou te falar, nem tem por que ser um ministro supremo corrupto. Porque você não vai cuidar de questões que envolvam lobby, que envolvam político, que envolvam poder. Você vai cuidar de questões constitucionais. Aí vai acontecer como é na maior parte das nações do mundo, em que o ministro supremo é apenas um cara chato que não gosta de aparecer, cuidando do espírito, da Constituição, e coisas do tipo, que é o que tem que ser. Pessoal, a gente vai para a última pergunta aqui, depois a gente já vai começar a organizar uma fila de fotos, tá bom? Boa noite, Renata. Eu sou microempreendedor do aqui Imperatriz, no ramo de entregas. Assim, eu acompanho você já tem um pouco tempo. Os teus projetos, eles meio que parecem utópicos, alguns.
Dito isto, as pessoas, quem for assumir o país a partir do ano que vem, sabe que vai pegar um rumo fiscal e um país quebrado, economicamente falando. Eu queria saber de ti, que eu não sei se tu já postou alguma coisa ou eu não vi, o que tu pretende fazer para recuperar a questão da economia do país, que de fato vai estar quebrada no ano que vem, que a gente está vendo que esse atual governo está fazendo. Olha, primeiro eu estou muito feliz de você estar acompanhando agora o nosso trabalho. O que eu posso comentar com você primeiro, as propostas não são muito utópicas. Elas são propostas que, em 90% dos casos, elas são aplicações de coisas que funcionam em outros lugares do mundo. Assim, o Congresso fala que o Congresso está se sabotando, então, porque se o Congresso quer que a gente tenha uma legislação pró-bandido, como a gente tem no Brasil, o Congresso está maluco. E aí o brasileiro tem que despertar, em vez de querer votar no congressista famosinho, pop, ou alguém que troca o voto por dinheiro, por 1 milhar de telha, por um saco de cimento, as pessoas precisam votar em gente decente. E eu vou precisar ir para cima do Congresso disso. Então, isso não, assim, não é a proposta que é utópica, é o Brasil que é muito ruim. A proposta eu estou apresentando assim, isso aqui é o que o país sério faz. E não é nenhum baita país sério. Eu estou falando assim, um país médio vai fazer isso. Isso aqui são as regras que países normais seguem. Eu vou trazer, vou colocar na mesa, eu vou gastar todo o poder político que nós tivemos, toda a inteligência e criatividade que nós tivemos à disposição para passar isso. É isso. Então não pense que é utópico, a proposta não é utópica. É só o teu país, os líderes deles são muito ruins. E 2, a reforma fiscal, para ser sincero, esse tema é um tema tão importante pra gente, que o Kim Kataguiri protocolou no passado uma PEC. É uma PEC que resolve a questão fiscal no Brasil. Ela economiza 3,3 trilhões em 10 anos, isso sem cortar, enquanto nós vamos poder cortar a taxa de juros Selic, que representa um valor menor que a gente vai poder pagar no serviço da dívida. Ou seja, a gente, tirando o serviço da dívida que a gente vai cortar, que são centenas de bilhões por ano, paralelamente a gente vai diminuir 3,3 trilhões em 10 anos. Aí, baixa os juros, aí pode baixar imposto, aí tem um efeito de crescimento econômico. Aí a coisa se resolve porque a curva da dívida no Brasil ela estanca, ela para de crescer. E aí o PIB pode aumentar. E se o PIB aumenta, a dívida proporcionalmente diminui, e aí você entra num fluxo positivo, que é o que nós precisamos desesperadamente. Então a gente, não é que a gente tem uma proposta, literalmente ela está já protocolada no Congresso e já tem assinaturas coletadas. Tá? É uma coisa que é um compromisso histórico nosso com o tema. Uma só, a última, vamos lá. Boa noite, Renan. Boa noite, Renan. Pega aqui. Pega o meu aqui. Boa noite, Renan. Sou de Time do Maranhão, a 140 quilômetros daqui. Vim com meu amigo de moto pra cá, pra ver você. Uma honra, tá? É uma honra que você sobreviveu, né? Pois é, mas deu certo, estamos aqui. Renan, na realidade, o que eu queria te falar é um recado que você mandasse para a juventude dos interiores do nosso Nordeste, do interior do nosso Maranhão. Vou dar um exemplo. Hoje você fez uma postagem que a gente, como interior, não podemos postar. Tem vídeos seus que a gente não pode postar, porque a gente tem medo de postar. A minha cidade, Retiro do Maranhão, ela tem hoje 2 facções, onde se guerreiam e que toda semana um jovem é morto. Toda semana. Você não pode sair para lugar nenhum, você tem medo de sair. Há 12 anos atrás, 14 anos atrás, quando eu era ainda um jovem adolescente, eu saía para a rua e realmente não tinha essas coisas. E hoje a população tem medo de sair na porta. A verdade é essa. Nós, os pequenos interiores aqui do Maranhão, nós temos medo. O Meitinga tem 20 mil habitantes e 5 policiais. Tem 2 facções e se guerreiam todo santo dia. A gente tem medo de comentar nossas postagens, a gente tem medo de compartilhar seus vídeos, porque a gente tem medo de chegar nas nossas casas e sermos mortos. É verdade, a gente tem jovem que passa isso. Todas as vezes quando você posta um vídeo no celular, você não vê tal engajamento como o outro, pode falar, meu amigo, é medo, não só nosso aqui do Maranhão, mas em todo o Nordeste. Então eu quero que você mande um recado para os jovens interiores que estão vendo seus vídeos e têm medo de compartilhar e que tem muita vontade de ver você vencer e ver as coisas acontecer. E nós estamos aqui e vamos lutar e a Renan Santos vai ganhar a eleição. O recado é muito claro. É muito claro. O que eu estou propondo para esses jovens é uma guerra. É uma guerra. Eu quero que os policiais do Maranhão limpem o chão do Maranhão com o sangue dos faccionados. E eles vão fazer isso. Eles vão limpar o chão do Maranhão com o
sonhos desses caras. E eu vou vir aqui, junto com a polícia daqui, espero que o governador aqui, né, contribua, você vai pra cima, né? Ótimo. Então, vai trazer a polícia junto, eu trago as Forças Armadas, eu chamo nossos amigos do MOP lá do Rio de Janeiro pra participar, se precisar. Trazemos algum... Não precisa? Não precisa não. Eu até me falaram assim, Renan, fica tranquilo que a polícia aqui resolve em todos os estados. Não precisa trazer gente de fora. Então, tranquilo. Deixa eles trabalhar. Então, vamos deixar trabalhar, tá? Vamos pegar os caras, prender o matou pra cima deles. E aí, a missão que eu jogo pra esses jovens é, fica tranquilo, vamos passar a rapa. Tiro, porrada e bomba na peita, na caixa torácica desses caras. Em troca, divulguem meus outros vídeos. Divulguem meus outros vídeos. Falem com seus amigos e familiares, porque a revolução silenciosa vai acontecer. É isso. Todo mundo sabe que nós vamos entregar a guerra. Eu vou entregar a guerra pra eles. Fala meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.